Estamos estudando o livro de Mateus, um evangelho muito rico para as nossas vidas, um evangelho que traz lições a cada versículo, a cada capítulo. Nós somos confrontados, somos impactados, somos instruídos, e não apenas uma informação nos é apresentada pelo livro, mas ao mesmo tempo em que Mateus fala a respeito do Cristo, ele leva os seus leitores a refletirem sobre como estão se comportando diante do Cristo. Se realmente estão entendendo quem Cristo é e como ele deve ser tratado, como ele deve ser então recebido por nós. Hoje chegamos ao versículo 18 do capítulo 1. Esta é a terceira pregação que estamos tendo no Evangelho. E aqui nós temos uma pequena descrição do que envolveu o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, nós não temos em Mateus muitos detalhes, muitas informações, não vai pegar tanta coisa, esse não é o propósito de Mateus, mas ele quer mostrar que Jesus é o Cristo. E de um modo especial, nessa passagem, ele quer mostrar que o Cristo é Deus, homem, que tanto ele é Deus, como ele é homem. Vamos então ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta do Senhor. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse texto, ele retrata para nós que Jesus, sendo Cristo, ele tanto é divino, como ele é humano. E quando nós olhamos para essa figura divina e humana do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos achar que ele se tornou metade homem e metade Deus, como a mitologia retrata um semideus, ou que ele era apenas Deus em figura humana, parecido com um ser humano. Só por esse recorte do texto, nós já temos evidências suficientes para compreendermos e aceitarmos que Jesus, ele é 100% divino e ao mesmo tempo ele é 100% humano. Ele é um homem completo, sem lhe faltar nenhum detalhe da humanidade, e ele é Deus também perfeito, sem lhe faltar nenhum atributo da divindade. Quando nós olhamos para esse texto, esse momento da encarnação do Cristo, em que Deus se torna homem, em que Deus assume a figura humana, não apenas na aparência do homem, mas na forma do homem, na essência do homem, nós percebemos que isso se dá
através de 3 fatores diferentes que fazem de Jesus Cristo o Deus homem. A primeira que nós temos que compreender é a sua natureza. Como é então a natureza do Cristo? Os versículos de 18 a 20, eles já começam nos alertando e, infelizmente, o português ele não nos ajuda tanto a perceber o que Mateus está querendo desenhar. Porque o versículo começa dizendo: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E então nós olhamos a palavra nascimento e imaginamos que está falando da questão da concepção, da gestação, do parto e etc. Porém, essa palavra, que é traduzida no português por nascimento, é a mesma palavra que no versículo 1 foi traduzida por genealogia. Então observe que Mateus ele está desenhando o Cristo. Ele está querendo que nós enxerguemos o Cristo. Os primeiros 17 versículos, ele apresentou uma genealogia oficial, falando do pai oficial de Jesus Cristo, do pai legal. Aquele então que adota Jesus, que era casado com Maria, que é a mãe de Jesus. Ele faz então, nesses 17 versículos, traçando de Abraão, passando por Davi, passando pelo cativeiro, até chegar em José. E aqui ele vai fazer uma descrição do nascimento de Jesus, mas ele intencionalmente, ele não usa a palavra mais comum para falar de nascimento. Ele usa uma palavra que fala de geração, de genealogia, de origem. E aqui, de fato, é que ele dá a genealogia paterna de Jesus. Nos 17 primeiros versículos, ele deu a genealogia paterna legal. Mas aqui ele dá a genealogia paterna real. Porque ele diz que o nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Essa é a genealogia de Jesus. Ele é filho de Maria e foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. Então nós temos um detalhe que muitas vezes passa despercebido na nossa leitura do Evangelho de Mateus. Ele descreve Jesus não como uma pessoa, não como divino, mas ele junta as duas coisas. E o título que ele usa é quase como se fosse já um nome e sobrenome. O nascimento de Jesus Cristo. Jesus é o seu nome. A gente daqui a pouco vai ver o que significa esse nome. E Cristo é o seu título, é o seu ofício. Ele é o Messias, ele é o rei, ele é o que foi ungido para governar, para redimir e para então reinar com tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento sobre o povo de Israel. E quando ele fala Maria, sua mãe, estava comprometida, e vai falar um pouco, nós já percebemos uma grande diferença, por exemplo, entre Mateus e Lucas. Porque Lucas, ele dá muita informação sobre Maria, muito relato sobre a vida de Maria. Maria recebe a visita do anjo, Maria vai na casa de Isabel, Maria guardava uma coisa no coração, Maria guardava outra coisa no coração. Lá, Mateus, ele não vai focar em Maria. Ele, apesar de pintar um pequeno rascunho de uma fotografia de Maria ao longo do Evangelho, mas ele não se interessa em fazer Maria conhecida. Ele apresenta o papel que ela ocupou, sim, mas nesse texto, por exemplo, a ênfase dele é sobre José. É sobre o pai não biológico, mas o pai legal do Senhor Jesus. E José, então, estava ali e é quem vai tomar algumas decisões, José é quem vai assumir algumas responsabilidades, José é quem vai, de fato, cumprir o papel de pai, o papel de cabeça, o papel de líder do lar. Esse papel ele não vai recair sobre Maria. Esse papel ele recai sobre José. Quando nós percebemos a situação de Maria, a minha versão diz que ela estava comprometida para casar.
Na versão de alguns, vai dizer que ela estava desposada. O que seria isso? Nós temos aqui uma situação que não ocorre na nossa cultura e por isso nós não entendemos muito bem. Mas quando um rapaz, então, já estava certo que ia casar com uma moça, o que ele fazia? Ele noivava com ela. Ah, mas no Brasil também tem o noivado. Tem, mas é bem diferente. Diferente por alguns aspectos. O primeiro, talvez o mais marcante, é porque o noivado, ele era como um pré-casamento. Era no noivado que se faziam os votos conjugais. Então, um rapaz noivava com uma moça, então a família estava reunida, ele fazia todos aqueles votos, então tudo já estava pronto. O noivado durava aproximadamente 1 ano, até que o rapaz organizasse tudo e viesse buscar a noiva para morar então com ele. Basicamente isso era o noivado. E além disso, tinha um fator ainda mais sério no noivado. Uma vez noivos, a situação do compromisso era levada de um modo tão a sério, tão rigoroso, que para se desmanchar o noivado, era preciso um processo de divórcio. Então, para romper um noivado, tinha que tratar praticamente da mesma forma que seria no casamento. Haviam então já se comprometido, já estavam um para o outro como se estivessem casados, só faltava consumar o casamento, morando juntos e tendo relações sexuais. Enquanto isso não acontecia, o compromisso já estava valendo, a ponto de ser preciso um processo e uma carta de divórcio para anular aquele noivado que estava acontecendo. E a situação de Maria é essa. Ela está noiva. O mais parecido com isso, talvez, que nós tenhamos na nossa cultura, é quando em nossas igrejas, por exemplo, alguém casa no civil e depois então vai fazer aquela festa de casamento, a celebração na igreja. Então, durante esse período, ele já está casado, mas ainda não estão unidos, nem morando na mesma casa, nem ainda tendo relações sexuais. Isso só acontece depois que é feita aquela festa, depois então que é feita aquela celebração. Imagine que alguém case no cartório no mês e o casamento na igreja só vai ser 2 meses depois. Então, nesse período, seria mais ou menos como a situação de que José e Maria se encontram. Eles já estão oficialmente, legalmente casados, mas ainda não executaram, o casamento ainda não foi colocado em prática, ainda não foi, de fato, realizado através da vida íntima dos dois. E o versículo 1 ainda diz que antes que eles se unissem, ou antes de terem coabitado, antes de terem tido qualquer tipo de contato sexual. Essa palavra não é muito comum no Novo Testamento para falar de intimidade sexual. Ela fala de outros tipos de intimidade. Mas a ênfase é dada para dizer que eles não tiveram nenhum tipo de contato sexual ainda. Nenhuma brincadeira sexual, nenhum se aproveitando do corpo do outro, nada de nenhuma natureza sexual. Eles não tiveram nenhuma ligação íntima ainda. E de repente o que acontece? Maria se acha grávida do Espírito Santo. Lembre-se que Mateus, ele não está fazendo o mesmo relato de Lucas. Lucas narra desde quando o anjo chega para Maria, avisa que Maria vai engravidar, avisa que tudo isso. Mateus, ele já coloca Maria com a barriga um pouco crescida. Ele diz então que Maria se achava grávida, ou seja, já era perceptível a gravidez de Maria. Já era evidente que Maria estava grávida. E ela estava grávida do Espírito Santo. Está grávida. Nessa situação, no noivado, nas condições que Maria apresenta, ela diz que é do Espírito Santo. Mas, nos colocando no lugar de José, podemos perceber que não é tão fácil assim aceitar isso, não é verdade? Mesmo que você espere que o Messias volte, ou venha, na verdade era a primeira vinda dele, mesmo que você espere que os planos vão se cumprindo, mas é difícil você imaginar que sua noiva
está grávida porque um anjo apareceu para ela e disse que ela ia ficar grávida. Podemos até imaginar que nos primeiros meses que Maria falou isso, José disse, não, isso é coisa da tua cabeça, você só teve uma visão, só teve um sonho. Isso não aconteceu não. Só que aí a barriga de Maria começa a crescer. E aí José começa a dizer, pelo menos uma parte do que ela falou é verdade. O que poderia acontecer aqui? Ela estando grávida enquanto estava noiva. De acordo com Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 e 23, se esse caso fosse tratado de um modo judicial pela lei de Israel, então a situação de Maria seria uma situação irremediável. Deuteronômio capítulo 22, versículos 23 e 24. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Então, no caso de uma moça que estava noiva e engravida de um outro homem, ambos deveriam ser apedrejados. Então, essa era a situação de Maria. Se José fosse denunciá-la dizendo que ela tinha engravidado de um outro homem. Então, para você tentar entender o que se passa na mente de José. Mas o final do versículo 18 diz que ela estava grávida, não de outro homem. Não era uma gravidez psicológica. Ela estava grávida pelo Espírito Santo. Não é aqui, como a mitologia grega coloca, como outras mitologias colocam, que os deuses vêm à terra, pegam uma mulher e têm relações sexuais com a mulher. Não é isso que está acontecendo aqui com Maria. O que acontece neste caso, o que acontece neste momento, é que um óvulo de Maria foi fecundado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, sem relações sexuais, sem ela perder sequer a sua virgindade, sem que houvesse qualquer tipo de abuso. Seria talvez na nossa cultura comparável a uma espécie de inseminação artificial ou uma fecundação de um óvulo de um modo artificial. Mas ao observarmos o Espírito Santo fazendo isso em Maria, nós percebemos que a natureza de Jesus tanto é humana como ao mesmo tempo é divina. Porque não é apenas um ser estranho que aparece na terra e passa a viver no meio das pessoas. É um ser que vem de um óvulo e aquele óvulo ele vai se reproduzindo, vai se dividindo e aí até que se forma, começam a se formar alguns órgãos, passa 9 meses e aquela criança nasce. Isso é um desenvolvimento humano normal, perfeito. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que ele foi gerado não por um homem, mas pelo Espírito Santo. O que retrata alguém divino, uma fonte sobrenatural. Jesus, ele tanto é humano, ele nasceu de uma mulher, ele esteve no ventre de uma mulher, ele veio do óvulo de uma mulher, como ele também é divino. Ele sempre existiu antes de se encarnar. Foi ele quem criou o mundo. Lembra do que João vai dizer? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele passa até agora a humanidade. Mas ele sempre existiu, ele sempre foi Deus. Ele vai adquirir uma nova coisa, ele vai adquirir uma nova natureza agora. Se você quiser um pouco mais de detalhes sobre como acontece essa união das duas naturezas, depois leia com calma Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, você vai ver um pouco melhor o processo que Jesus passou então, deixando esse uso dos atributos e tornando-se em forma de homem, assumindo então como um homem
a vida aqui nesta terra. Aqui nós temos então José e Maria. Os dois estão ali. A mulher grávida, ele noivo, e ele então pensando no que iria fazer. O versículo 19 diz que José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Se José denunciasse Maria para as autoridades judaicas, o que provavelmente aconteceria com ela? Ela provavelmente seria apedrejada. Então, o que é que ele quer fazer aqui? Qual é o papel de José? O texto diz que ele, por ser justo, ele resolve deixá-la e fazer isso de um modo secreto. Tem 3 interpretações interessantes isso aqui. Uma diz que ele era justo e ele não se achava digno. Ele acreditou no que Maria falou, mas ele não se achava digno de criar o Messias, então ele resolveu deixá-la. Só que isso não faz muito sentido, até pelo fato de não querer envergonhá-la. A outra, a visão que é mais comum, é que José, ele era um homem misericordioso. E ele não queria que Maria fosse apedrejada, não queria que Maria fosse morta, e por isso ele quer deixá-la secretamente. Mas tem uma terceira interpretação dessa palavra justo, que é mais interessante. Ela considera que o texto não está dizendo que José era misericordioso. Está dizendo que ele era um homem justo. E a justiça dele o levaria, segundo essa terceira visão, a não conviver com uma mulher que ainda no noivado, enquanto estavam apaixonados, na fase de conquista, ela já aparece grávida de um outro homem. Então isso seria contra os princípios de justiça que José teria. E ele então resolve deixá-la, mas ele não queria deixá-la publicamente. Ele então age desta forma para com Maria. O fato é que ele a amava. E esta palavra que diz que ele resolveu deixá-la, não é simplesmente divorciar. Não é simplesmente cortar o relacionamento matrimonial. Mas fala de cortar o vínculo. Fala de uma proximidade, fala quase como tirar um pedaço de si. Então, para José, isso também era um processo doloroso e difícil de ser encarado, difícil de fazer. Porém, o versículo disse que ele já tinha resolvido fazer isso. Ele já estava ali, decidido a entrar com um processo de divórcio, mas sem dizer o motivo. Naquela época, a lei em Israel não exigia todos os motivos reais e verdadeiros que devem levar a um divórcio. Em alguns casos, até coisas banais eram suficientes para um divórcio. Então, parece que José iria pregar essa brecha na lei para nem comprometer Maria, mas também não continuar casado ou entrar num casamento já com ela assim. E aí? Como então se dá a situação? José, versículo 20, ele estava fazendo o quê? Ele estava ponderando sobre isso. Ele estava refletindo, avaliando os riscos, avaliando se deveria fazer isso ou não, pensando, e se Maria estiver certa? E se realmente ela estiver grávida do Espírito Santo? Ou e se não for, e eu aceitar? Então ele estava ponderando. E ele então adormece. E quando ele adormece, o que acontece? Aparece um anjo do Senhor num sonho a José. Lembre-se que nós estamos adentrando no Novo Testamento. Mateus está escrevendo para os judeus. Quando o judeu começa a ler o livro, ele já acha interessante uma genealogia que parte por Abraão, passa por Davi, fala do cativeiro. Mas aí de repente agora, a primeira mensagem que aparece oficial, a primeira pessoa que vai falar, que vai ter um diálogo no livro, é justamente um anjo.
Isso, na mente de um judeu, já o remonta ao Antigo Testamento. Afinal, Deus falava com o seu povo através de anjos no Antigo Testamento. Isso era comum, Deus enviar mensageiros. Não para todo mundo, nem toda semana, nem todo ano. Mas olhando o Antigo Testamento, você vê várias vezes que ou o anjo do Senhor, ou um anjo do Senhor aparecia para alguém. Algumas vezes parece ser uma manifestação do próprio Deus, outras vezes apenas um mensageiro enviado por Deus. E Mateus então já apresenta o anjo falando com José. E agora, José? O que é que esse anjo vai falar para ele? O anjo chega e diz: José, filho de Davi. O anjo apresenta José com um título real. Apesar de José ser um homem humilde, morar lá na região da Galileia, mas ele era um herdeiro legítimo do trono de Israel. Ele era filho de Davi. Ele era da descendência da promessa do trono. E o anjo então não chama José carpinteiro ou José de Nazaré. José, filho de Davi. Ou seja, ele é tratado como uma realeza, como alguém da nobreza de Israel. E o anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Então ele enfatiza que José não deve ter medo de receber. Essa palavra receber envolve duas coisas: tanto levar para a sua casa, como também levar para a sua cama. Envolve o receber oficialmente, legalmente, como esposa, mas envolve também estar tendo uma vida íntima, uma vida sexual com Maria. Então, não tenha medo, José. Porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. O que ela lhe falou é verdade. Você observa que, novamente, o versículo 20 enfatiza as duas naturezas de Cristo. O que nela foi gerado é um ser humano. É do Espírito Santo. É um ser divino. Homem e Deus. Completamente homem e completamente divino. Essa é a natureza do Cristo. A natureza de Deus e a natureza de homem. Unidos na mesma pessoa eternamente, de um modo perfeito, de um modo que uma não tira atributos da outra. Mas, além da natureza do Cristo, Mateus nos apresenta que o seu nome também manifesta que ele é Deus homem. A partir do versículo 21, nós temos então a descrição do nome que vai ser dado a este menino. O anjo não diz só que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo ainda diz: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Interessante nós observarmos como isso aqui deve ter passado pela mente de José, como deve passar pela nossa mente também. Se nós voltássemos no tempo e olhássemos o que Lucas registra lá no capítulo 1, versículos de 26 a 35, Lucas relata a visita do anjo Gabriel quando ele vem conversar com Maria. Ele diz: alegra-te, agraciada por Deus e tudo. E ela fica ali surpresa, sem entender o que está acontecendo. Ele diz: não tema, Maria. Na verdade, você foi escolhida e você vai ter um filho. E vai colocar o nome dele será Jesus, ele vai, etc. E Maria fica ali: mas como vai ser isso? Eu nem conheço o homem. E o anjo: não é assim, não é dessa forma. O Espírito Santo vai lhe envolver e tal, e aí você vai engravidar e vai ter. E ela diz: pois então estou aqui, seja feito em minha vida aquilo que o Senhor quiser. Só que José, o anjo não pergunta primeiro se ele aceita participar. Quando a conversa chega para José,
Maria já está grávida. Já é uma ida sem volta. Maria foi informada antes. José é informado depois. Mas mesmo Maria tendo tido um privilégio de saber antes de engravidar que isso iria acontecer, e José saber só depois, José tem dois privilégios que Maria não tem. Um deles é José, quem vai colocar o nome de Jesus. Se fosse pegar aqui o português coloquial, é José que vai batizar o nome do menino. Ou José que vai registrar o menino. A ideia é que quem vai dar o nome da criança é José. José tem um privilégio. Mesmo sem ter tido participação ativa na chegada do Filho de Deus no mundo, José vai ser aquele que vai ser o representante legal, o guardião legal, o tutor legal desse menino. E é ele quem começa com o primeiro papel de pai, que é dar o nome para o filho. E outro privilégio que é dado a José aqui. Maria soube que o nome seria Jesus. Mas José sabe por que o nome do menino vai ser Jesus. O nome Jesus é equivalente ao nome Josué do Antigo Testamento, que significa o Senhor ou Jeová é a salvação. Então isso é o significado do nome Josué. O Senhor é a salvação, ou Jeová é salvação. Esse nome, ele vai ser dado para Jesus justamente nesse momento, em que o Messias era aguardado, era esperado, e ele vem com esse nome. O Senhor é a salvação. Por que ele vem com esse nome? O anjo explica para José no versículo 21. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o Senhor salvará, o Senhor salva, porque Ele é quem vai executar, Ele é a personificação da salvação. Talvez na mente do judeu, a salvação que eles queriam, a salvação que eles aguardavam, não é essa salvação que está sendo falada aqui. Não é a salvação do pecado. Talvez fosse a salvação da opressão de Roma. Talvez a salvação de uma situação da falta do trono. Talvez a falta da independência. Ou quem sabe até de ter mais território. Mas Mateus diz que o Cristo, ele não está aqui para salvar o povo de coisas simples assim, de coisas passageiras assim. O propósito principal do Cristo é salvar o seu povo do pecado deles. E aí nós vamos lembrar de Isaías, que diz que ele foi moído pelas transgressões, traspassado pelas iniquidades, que o castigo que trouxe a paz estava sobre ele. Vamos lembrar de Malaquias, vamos lembrar de Zacarias, vamos lembrar de Jeremias, que diz que ele vai converter o coração, que ele vai apartar de Jacó as iniquidades, que ele vai resolver o problema da inimizade entre o homem e Deus. É assim que Jesus está chegando, como Salvador, não um Salvador político, não um Salvador cultural, nem um Salvador territorial, mas um Salvador que vai salvar por completo, não só o corpo, mas salvará principalmente a alma. Não salvar uma coisa que dura apenas alguns anos, mas vai fazer uma salvação que vai durar por toda a eternidade. Esse é o ministério do Senhor Jesus, que está então já representado no seu nome e explicitado pelo anjo, quando diz a José, por que ele tem esse nome? É porque ele, Jesus, o Cristo, o que está nascendo, ele vai salvar o povo dos seus pecados. Ele é quem vai então fazer acontecer a salvação anunciada desde o Antigo Testamento.
Que responsabilidade agora para José, não é? Que menino José vai estar criando, José vai estar cuidando. Ele vai estar cuidando de um filho que biologicamente não é seu, mas que vai seguir as suas ordens, que vai receber a sua educação, que vai ter o seu cuidado, que ele vai ter que alimentar, que vai ter que suprir as necessidades, vai ter que tratar quando estiver doente. Então, não é qualquer menino. É o menino cujo nome é o Senhor salva. O Deus se encarna para salvar o homem. Esse é o significado prático do nome de Jesus. Assim como Josué representava Jesus e fez com que o povo de Israel conquistasse a terra prometida, assim também o Senhor Jesus é quem leva o seu povo para a terra celestial, para adentrar no reino celestial. Em seguida, versículo 22, Mateus ele já deixa claro a que ele vem. E ele testifica que isso, o fato de Maria ter engravidado, sem ter tido uma relação sexual, o fato de o anjo ter anunciado aquilo, da profecia, tudo isso está acontecendo. Mateus ele já vai lembrar aos judeus que isso não é alheio a eles, mas que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Observe um outro nome aparecendo aqui. Agora o nome Emanuel. Esse nome Emanuel não necessariamente seria um nome próprio, mas seria o modo como o menino seria conhecido. Seria a representação que o menino teria. Você deve lembrar que o nome, ele carrega um significado. O nome, então, quando alguém chegava ao poder entre os egípcios, ele era conhecido por Faraó. Mas Faraó não era o seu nome. Mas quem ia falar com ele, chamava ele de quem? De Faraó. Porque era aquilo que ele representava. Entre os romanos, a mesma coisa. O título de César não é um sobrenome. É o posto, mas você vai ter Júlio César, César Augusto, Tibério César e tantos outros que incorporam como se fosse um nome. E esse nome que Jesus acrescenta como uma representação é o Emanuel. El quer dizer Deus em hebraico. E Emmanuel vai falar de presente, de com as pessoas. Emanuel seria o Deus presente com as pessoas. O Deus com a gente, o Deus com seres humanos como nós. O Deus conosco. Então, esse outro nome ainda reforça que Jesus é divino e ao mesmo tempo que ele é humano. Ele é o Deus, mas ele é o Deus conosco. E conosco não só entre nós, não só perto de nós, mas ele é o Deus como um de nós. Com um corpo, alguém que cansa, alguém que sente sede, alguém que sente fome, alguém que sente dor, alguém que dorme, algumas vezes de tão exausto, dorme numa tempestade. Alguém que sua e no estresse extremo, até lágrimas de sangue. Ele é Deus, mas não só Deus. Ele é um Deus com os homens. Ele tem características humanas. Ele é humano. E tanto o nome Jesus, o Senhor salva, como o nome Emanuel, Deus conosco, ambos os nomes retratam que Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Esse versículo que é citado aqui no versículo 23, quando diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel, é uma citação de Isaías capítulo 7, versículo 14. O que é que está acontecendo lá em Isaías 7, versículo 14? Vocês devem lembrar que Acaz, ele é então o rei de Jerusalém, e Acaz está vivendo um momento de tensão, momento ali de preocupação,
Qual é a atenção dele? Uma das tribos de Israel, a tribo de Efraim, se junta com outro país. Qual era o país? Quem lembra? Com a Síria. E então os dois se unem. E agora oferecem uma ameaça para o reino. E aí Acaz está ali arrasado, preocupado, sem saber o que fazer. Ele foi lá para depois do arqueduto, ficou ali. E então o Senhor chega para Isaías, a partir do versículo 1 do capítulo 7. Vamos lá para Isaías, para a gente ver de um modo mais detalhado isso aqui. Isaías capítulo 7. O versículo 1 de Isaías 7 diz assim: Nos dias em que Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. E aí então começa aqui a preocupação de Acaz. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acaz e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. E aí Deus diz a Isaías, olha, vá lá, chame Acaz, diga a ele que não tem para que ele se preocupar, ele está lá, bem ali naquele canto lá e tudo, vá onde ele está, diga a ele que não tem para que ele se preocupar, que nós estamos aqui e que eu não vou deixar que nada aconteça. Versículo 7, Deus, o recado é dado, assim diz o Senhor, isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 75 anos, Efraim será destruído, deixará de ser povo, e a capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria, não tem perigo, então não se preocupe. E o Senhor ainda diz mais, né? Você não acredita? Você não confia? Peça um sinal. E aí a caixa disse, não, eu vou pedir sinal não, porque eu não quero tentar Deus, eu não vou pedir sinal a Deus não. Se o próprio Deus estava mandando, não quero não. Aí então chega o versículo 14, Isaías diz, pois você vai ter um sinal, porque o Senhor mesmo vai dar o sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. O que é que ele está dizendo? A virgem vai conceber, vai dar à luz um filho e vai nascer um menino. E esse menino, ele vai crescer. Quando esse menino já tiver uns 3 anos de idade, que ele já conseguir comer alimento sólido, ele vai comer o quê? Quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele vai comer manteiga, vai comer mel. Ou seja, a terra vai estar produzindo. Aqui vai estar em paz. Mas antes disso acontecer, antes desse menino chegar a essa idade, de ter maturidade para discernir entre o bem e o mal, de ter aí uma noção de certo e errado, de ter capacidade de comer alimentos sólidos por conta própria. Antes disso acontecer, aqueles 2 povos que você tem medo, já não serão mais uma ameaça, já estarão desertos. Então, nós temos aqui uma profecia em Isaías com duplo cumprimento. Nós temos um cumprimento parcial, nos dias de Isaías, de uma mulher que naquela ocasião era virgem, mas isso não quer dizer que ela engravidaria de um modo sobrenatural, mas que ela agora é virgem, então ela não tem filho nenhum, ela não é nem casada, não teve nenhuma relação sexual com o marido, mas ela vai engravidar, ela vai ter um filho, e antes que esse menino chegue aos 3 anos, aquele povo já tem deixado de ser destruído. Mas essa profecia, ela tinha um cumprimento futuro maior, apontava para uma virgem, e que esta virgem, ela engravidaria mesmo continuando
virgem, e que este filho desta virgem seria aquele que iria salvar o povo daquela sua situação. Seria o Deus conosco, seria o Emanuel. Então as promessas do Antigo Testamento não eram tão simples para o judeu entender. Eu tenho certeza que nem Isaías, quando estava registrando o sinal que Deus dá, Isaías está entendendo que lá na frente está falando do Messias. Mas Deus, ele já vai tecendo, ele já vai deixando pistas para que o seu povo junte no final e consiga conhecer e reconhecer quem é o Cristo, quem é o Messias, quem é aquele que viria para salvar o povo dos seus pecados. O nome Emanuel é um nome que já carrega uma atividade divina por trás. No caso de Isaías, de um modo bem superficial, era só Deus, usando o termo popular, mexendo uns pauzinhos aqui e acolá para mostrar. No caso de Cristo, é o próprio Deus se tornando homem para salvar o seu povo da sua condição de pecado e para redimir a nação de Israel, para redimir todo o seu povo. E por falar em seu povo, agora que nós sabemos o que é o Emanuel, essa ideia de seu povo, o que será que quer dizer? Em primeiro lugar, quando fala de povo, está falando dos judeus. Então, logo, um judeu lendo Mateus, quando ele vê esse versículo, ele já entende que vai salvar a nação toda. Porém, Mateus, ele vai pintando algumas outras pistas para mostrar que o povo de Deus não vai ser simplesmente a nação judaica. Mas ele começa a mostrar, por exemplo, no capítulo 3, versículo 9, com João Batista, que eles precisavam se arrepender e se converter para se tornarem do povo de Deus, senão das próprias pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Isso vai então continuando, vai crescendo. E é interessante que quando chega mais na frente, falando do povo, o próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 8, versículo 11, vai dizer que virão pessoas de vários lugares do planeta e vão fazer parte do povo de Deus. Só que Mateus não diz isso logo no início. Ele vai mostrando isso ao longo do seu livro. Que o povo de Deus não significa todos os judeus daquele período. E nem que povo de Deus vai significar apenas os judeus. Os judeus são o ponto de partida. Mas que através dele, como o próprio livro de Mateus termina, o evangelho vai até os confins da terra. Cristo é Deus, homem. A sua natureza mostra isso. E o seu nome também. Mas em último lugar, além da natureza do Cristo e do nome do Cristo, mostrar que ele é Deus, homem, o nascimento dele também enfatiza e declara para nós tanto a sua divindade, como também a sua humanidade. Versículo 24. Ele diz assim: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Alguns detalhes aqui não podem passar despercebidos, falando do nascimento de Cristo propriamente dito. José desperta, não da visão apenas, ele desperta do sono em que ele estava dormindo. E quando ele desperta do sono, ele então obedece o anjo. Ele faz o que o anjo havia ordenado. Observe que o anjo, ele tem uma autoridade a ponto de ordenar. E José obedeceu o anjo como um mensageiro, como um portador da mensagem do Senhor. José então acata o que o anjo fez e recebe Maria por sua esposa. O receber por esposa implica em duas coisas na cultura judaica. Implica em primeiro lugar, levar para a sua casa, e implica também em levar para a sua cama. É por isso que o versículo seguinte, o versículo 25,
faz uma explicação. A explicação que ele faz é: mas mesmo ele tendo recebido ela como esposa, mesmo José tendo passado a viver com Maria, teve algo que não aconteceu. Ele diz o quê? Porém, não teve relações com ela. Essa expressão no grego, o tempo grego aqui, é um tempo imperfeito. Existem várias formas verbais no grego e o tempo do grego é diferente do português. O português se preocupa muito com o tempo da ação, se é passado, presente, futuro, se foi assim ou daquele jeito. O grego não se preocupa tanto com o tempo. O grego se preocupa mais com o tipo da ação. E o verbo grego, quando diz que ele não teve relação, é a ideia de que não é uma coisa definitiva. É uma coisa temporária. É que ele não, por enquanto ele não fez isso. Não é que ele passou um tempo sem fazer. O próprio verbo já dá a entender que logo depois de alguma coisa iria acontecer. Isso é o verbo imperfeito, que demonstra então uma ação que não está se realizando, que está faltando alguma coisa para aquela ação ali se realizar. E em seguida o texto diz o que faltou. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. O fato de colocar nessa construção verbal e dizer enquanto ela não teve o filho, o que é que já fica claro? É que depois eles tiveram uma vida sexual saudável. Ele não diz, José não teve nenhum tipo de relacionamento sexual com Maria pelo resto da vida de Maria. Não. Ele diz, e por enquanto eles não tiveram. Isso foi apenas até que ela desse à luz a Jesus. A partir daí as coisas mudaram e eles tiveram então uma vida sexual ativa e normal, como qualquer casal deve ter. O nascimento de Jesus, quando nós olhamos, o fato de José ter cumprido a voz do anjo, ter colocado o nome, mas não ter tido relações sexuais com Maria, e olhar o que aconteceu e continua se desenvolvendo, e ele nasce, esse nascimento, a forma do respeito de José, a forma de José ter aceitado a palavra do anjo, ter acreditado e ter obedecido o que o anjo falou, José só fez isso, porque José teve plena convicção de que de fato Jesus era o Cristo, tanto divino como humano. Se José duvidasse disso, ele nem teria casado com Maria. Ou talvez até tivesse, mas não tivessem respeitado, até que ela tivesse tido o filho. Mas essa abstinência e a aceitação da situação de Maria como estava para casar com ela, representa algo muito importante através do nascimento de Jesus. O Cristo é Deus e é homem. Será que nós nos aproximamos de Jesus desta forma? Será que nós nos aproximamos de Jesus como Deus, com a reverência que Ele merece, com a glória que lhe é devida? Ou será que nós chegamos a Jesus como aquele cara, Jesus é meu amigo, meu brother, como se fosse uma pessoa qualquer, do mesmo nível da gente? E será que nós nos achegamos a Jesus como homem? Como alguém que sabe o que nós passamos? Alguém que viveu neste mundo? Alguém que enfrentou oposição, dificuldades, limitações? Jesus, sendo Deus, Ele pôde pagar eternamente pelos nossos pecados. E sendo homem, Ele pôde nos representar como homem e morrer no nosso lugar. Jesus, sendo Deus, Ele merece ser adorado e glorificado. Jesus, sendo homem, Ele está próximo e acessível a nós. Ele se aproxima a nós. Ele é o nosso amigo. Ele é alguém com quem nós podemos contar nos momentos difíceis. E Ele está junto ao Pai,
advogando por nós. Nós temos em Jesus Cristo, não uma fábula, não um mito, não apenas um ser divino, nem apenas um ser humano, mas nós temos em Jesus um ser absolutamente completo, o Cristo, Deus e homem, que se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna que Ele conquistou para nós na cruz. Que venhamos a reconhecer quem é Jesus, que venhamos a glorificá-lo, adorá-lo, amá-lo e termos intimidade com Ele e nos achegarmos ao Pai através de tudo o que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe e que através da natureza, do nome e do nascimento de Jesus, nós possamos enxergá-lo como Deus, homem, encarnado por amor de nós. Que Deus nos abençoe.